quando você se elege presidente, você tem que vender praticamente tudo, todas as suas empresas, colocar seu dinheiro num trust que acaba sendo gerenciado de maneira autônoma, para você não governar de uma forma que acaba beneficiando as suas próprias empresas. O Trump ignorou isso, então tinha muitas delegações internacionais que quando foram para os Estados Unidos, ficaram no hotel do Trump. Então o Trump tinha um incentivo para convidar grandes delegações porque ganhava dinheiro com isso, né? Então é uma situação muito estranha. Toda hora traz gente então para visitar. Exato. São hotéis caros. Um conflito de interesse conflito de interesse muito, muito grande. O presidente Carter, na época, isso ainda funcionava melhor. Ele tinha uma pequena fazenda de amendoim. E quando ganhou, ele teve que vender essa fazendinha porque ele queria evitar qualquer conflito de interesse de, sei lá, negociar um acordo comercial que de alguma forma pode facilitar a vida dos fazendeiros de amendoim e, portanto, se enriquecer de forma ilícita no processo. Então, aí sim Ele poderia só não convidar a galera pro hotel dele, não, né? Mas ele ainda fazia questão. Idealmente seria uma questão que eles vão anunciar, olha, que nenhuma delegação internacional pode usar esses hotéis, só que alguns desses hotéis passaram por dificuldades financeiras e depois melhorou, obviamente, porque acabam se hospedando. E a própria delegação da China, por exemplo, quis, obviamente, ficar nesse hotel, porque você acaba gerando aí você facilita a sua vida também, né, na relação bilateral com ele. Sim. Então isso sim... Agradou o presidente, né? Então... Para a China era só ganho, você agrada o presidente e ainda deixa ele impopular com uma parte do país, os Estados Unidos ficam mais divididos. Assim, Então, assim, eu acho que tem o risco dele ser preso também. E aí existe um risco de violência política mesmo. De que o Trump sendo preso durante a campanha, eu acho que é uma situação muito ruim, assim. Porque mesmo sociedades não muito polarizadas vão passar por um momento de alta tensão. Agora, nos Estados Unidos ainda, você pode ter instabilidade grande. Então, isso eu acho que é preocupante. E o pior é que eu não consigo imaginar uma melhora significativa, porque não me parece haver um incentivo de, por exemplo, o Partido Republicano. Todas as figuras mais moderadas, Mitt Romney, por exemplo, ou Liz Cheney, todas essas figuras assim conservadoras no sentido tradicional, acabou para eles assim, a carreira política dessa turma está um movimento acabando. Que eu acho que não tem volta mesmo. Então, eu acho que é algo, e a gente precisa se preparar para isso ao longo dos próximos anos, e meio que imaginar o que acontece se o Trump for preso. Então, nesse caso, teria instabilidade. Pode ser que ele, por exemplo, há uma ordem de prisão, mas ele se recusa, por exemplo. Ele vai, e aí ele tem os apoiadores dele que vão impossibilitar a prisão. Ou seja, parece um pouco uma loucura, mas assim, a gente precisa, infelizmente, em função da fragilidade institucional americana diante dessa situação, pensar nessas situações, né? E aí algumas pessoas dizem, mas como isso impacta? A princípio, numa situação de grande tensão, muitas coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, mas os Estados Unidos, por exemplo, fornecem bens públicos globais que às vezes a gente até esquece. Por exemplo, quando a Vale leva minério de ferro para a China, ela acaba se beneficiando de um serviço público global da Marinha Americana que, por meio da sua presença, dificulta ataques de piratas, por exemplo, contra grandes embarcações. Então, uma instabilidade interna pode afetar a atuação americana no exterior. E a gente nem sequer falou sobre a política dos possíveis candidatos. A volta do Trump hoje me parece mais provável do que a reeleição do Biden. E a gente também precisa se perguntar de que forma a política externa do Trump vai mudar. Posso pegar um gancho nisso? Porque esse é um ponto interessante. Eu também acho que é mais provável que o Trump seja eleito em comparação ao Biden. Só que eu nem sei se vai ser o Biden que vai concorrer, porque outro dia me falaram que há uma certa movimentação para tentar colocar Michelle Obama como uma candidata.
Aí eu não sei se ela teria popularidade para isso, ela viria como uma vice dele, tentaria, né, disputar pelos democratas. Mas isso que você falou de que, olha, eu não vejo melhora, eu só vejo uma tendência de piora nessa questão política e de polarização. Tem até a conhecida teoria dos jogos, e é um exemplo muito bom para explicar para as pessoas que nunca estudaram isso, que é o de uma praia com vendedores de picolé. Imagina, você já foi no Rio de Janeiro, né, Oliver? Na Praia Vermelha. Ali, ó. Uma praia pequenininha no Rio de Janeiro. E aí você tem um vendedor de picolé na esquerda e um na direita. De repente, o da esquerda se dá conta que se ele chegar um pouquinho mais para o centro da praia, ele não perde o mercado consumidor de um lado e começa a ganhar mais do outro. Aí o da direita vê ele fazendo isso e faz a mesma coisa. Ele vem um pouquinho mais para o centro. Daqui a pouco, né, eles vão chegando mais para cá, porque ninguém está pegando esse mercado dos lados, eles continuam sendo a melhor opção e estão ficando mais próximos. E aí, no final, eles estão os dois no centro da praia, se eles não combinarem alguma coisa entre eles. Então imagina que isso aqui é o espectro político, de maneira bem simplista. Esquerda e direita. Então o cara da esquerda, ele vai chegando um pouquinho mais pro centro, depois no segundo turno, da direita também chega um pouco mais pro centro no segundo turno, e eles achatam o cara do centro que estava lá desde sempre. Porque ele já tem o voto do cara da direita e da esquerda, o cara da esquerda fala, eu gosto do Ciro, mas ele não tem força, então vou no Lula. E o cara da direita, ele olha assim, eu gosto do pessoal do Novo, mas eles não têm como ganhar, então vamos no Bolsonaro. Então, o pessoal tende a pegar esses pontos mais extremos, e no final os extremos tendem a tentar ir um pouquinho mais pro meio, moderar o discurso, para ganhar uma eleição. E hoje também tem uma coisa que não existia lá atrás, que é a rede social. Então, se você tinha só um veículo, que era a televisão, um canal principal, passando as notícias, era mais fácil de colocar todas as pessoas acreditando na mesma coisa. Aquilo virava uma história nacional, né? Para aquela nação, aquilo funcionava daquela maneira. Hoje em dia, com rede social, você tem tantos pontos de informação diferentes e alguns muito extremos que, por serem extremos, acabam sendo mais entregues pelo algoritmo, porque é o que extremo te choca, assim, fala, caramba, você assiste mais, o algoritmo entende, você gosta daquilo, manda para mais gente, então vai ser cada vez mais difícil ter uma narrativa nacional. Tanto que eu já vi gente falando que daqui a alguns anos você pode ver uma secessão em estados americanos, que teoricamente poderia acontecer. Quando tentaram, deu guerra civil, mas é uma união de vários estados, né? Será que um não pode chegar e falar, não, aqui a gente decidiu democraticamente no estado que a gente quer se separar? Sobre a questão das redes sociais, eu posto quase todos os dias coisas no Instagram, no TikTok, e às vezes, sem querer, só depois de postar, eu me dou conta que uma pequena frase, ela pode ser compreendida de forma um pouco diferente, então ela gera assim, uma disputa assim, muito grande entre pessoas na parte de comentários. E esses vídeos têm uma performance muito melhor